Senhor Jesus, neste momento, aqui reunidos, viemos agradecer este dia de muitas oportunidades. Venho agradecer por estar presente e poder, mais do que nunca, ouvir tua palavra e tentar e buscar e firmar o pensamento nesses ensinamentos preciosos. Nos abençoe, Mestre, nesta caminhada, pois Tu és o nosso exemplo maior, junto com todos aqueles que ouviram no coração e exercitaram esse grande amor por todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos, para aqueles que eu não vi. Bom, gente, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre ações fiéis aos ideais. Bem, esse nosso bate-papo de hoje, ele está em Atos, capítulo 22 e 23. Então, só para a gente lembrar, para a gente dar início, né, assim, pegar o gancho, o capítulo 21, ele se encerrou com a prisão de Paulo em Jerusalém, tá certo? Então, a partir daí, eu vou ler assim um breve resumo desses dois capítulos para que a gente possa estar conversando, tá bom? Antes de Paulo ser levado para a fortaleza, ele quis fazer sua defesa perante o povo, contando quem ele era, sua trajetória de vida, de perseguidor dos cristãos, até o contato com Jesus no caminho de Damasco, seu chamamento para servi-lo e o seu batismo. Mas o seu discurso de nada adiantou. Então, enquanto os soldados o amarravam e o açoitavam, ele disse que tinha cidadania romana. E o tribuno ficou receoso. E aí, no dia seguinte, para saber com certeza do que Paulo estava sendo acusado, o tribuno o reuniu com os sacerdotes. Mas, novamente, os ânimos se acirraram e o tribuno levou Paulo para a fortaleza. Porém, mais de 40 homens judeus conspiravam para matar Paulo, mas o plano foi descoberto e levado ao tribuno, que resolveu mandar Paulo para Cesareia aos cuidados do governador Félix. O mesmo enviou uma carta explicando a situação de Paulo. Chegando Paulo em Cesareia, o governador apenas o perguntou qual a província de origem dele e disse que o ouviria quando seus acusadores chegassem. E ele ficou preso no palácio de Herodes. Bom, gente, isso aí foi mais ou menos o que aconteceu nesses dois capítulos, né, que o nosso texto está inserido. Se a gente parar para observar um pouquinho, a gente vai ver que a vida desses divulgadores das palavras e dos ensinamentos de Jesus não foi nada fácil. Era um exercício constante de fé e de perseverança que esses divulgadores realizavam na sua vida. Eles eram homens que levavam a palavra de renovação para aqueles que queriam escutá-los.
Mas eles também estavam nesse processo de renovação. Ao mesmo tempo que eles divulgavam, essa renovação, eles também passavam por esse processo na vida deles. Porém, eles eram um pouco mais convictos por já terem, vamos dizer assim, abraçado esses ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, como era bem conhecedor da alma humana, ele escolheu a dedo quem ele queria que desse seguimento a esse seu trabalho. E essa escolha, vamos colocar assim, de Paulo, talvez tenha sido, para nós, a mais inspiradora. O melhor exemplo de renovação. Por quê? Jesus escolheu quem o perseguia. E escolheu Paulo exatamente para dar o seu testemunho, mostrando que é possível nos transformarmos. E Jesus, no fundo, ele sabia que a gente ia acabar dizendo que ele estava muito longe de ser alcançado, ele já era sublimado, né? Que a gente ia ter muita dificuldade para poder segui-lo, a gente ia arrumar um monte de desculpa. Então, sabiamente, ele escolheu um homem comum, que no caso, como nós estamos estudando Atos, no caso foi o Paulo, né? E logo, que homem, que escolha que ele foi fazer. Né? Assim, era aquele, o seu carrasco. Né? Então, diante disso, dessa escolha e dessa renovação de Paulo, nós não temos nem como dar desculpas de um exemplo a seguir. Porque se ele conseguiu, né? Então a gente não pode nem ter essa desculpa. Mas, gente, a gente também tem que lembrar que a vida de Paulo não foi nada fácil, né? Nem um pouquinho mesmo. A sua renovação, ela não foi feita com uma varinha mágica, né? Que foi plim e ele virou, né? Se transformou na pessoa em que ele se tornou. Mas foi mediante a um fato. O fato de Paulo ter se permitido. Se Paulo não tivesse se permitido exatamente quando Jesus se dirigiu a ele não teria se transformado na pessoa que ele se transformou. Então, a partir do momento em que ele se permitiu, ele precisou, vamos dizer assim, reavaliar-se e trabalhar seus sentimentos, suas posturas, seus pensamentos, para poder abraçar esses ensinamentos, esses novos ensinamentos, vamos dizer assim, né? E essa nova vida. Porque se a gente olhar para Paulo enquanto Saulo, o Saulo, ele era aquele homem que ele era fiel às ações, aos seus ideais e às suas crenças. O Saulo era aquele homem. E o Saulo, além disso, ele era um homem inteligente, um homem focado e determinado
em seguir seus objetivos. Então, o Saulo era tudo aquilo, e a gente sabe um pouco da história dele, né? Então, as características dele, de tantas, uma delas, né, são essas. Mas a gente tem que lembrar que o Saulo ele era um comandante e ele possuía, né, por ser um comandante, um certo orgulho e uma vaidade exacerbada. Normalmente, né, é o que o poder traz exatamente àqueles que o detêm. Poucos são aqueles que têm um poder e que não carregam, né, um orgulho, uma vaidade exacerbada. E o Saulo era dessa forma. Mas, à medida em que Paulo começou a, vamos dizer assim, seguir o seu caminhar, vivenciando essas novas ações, ele usou esse mesmo foco e determinação para ser fiel às ações dele. Essas novas ações, vamos colocar assim, não é? Porque a partir do momento em que ele se viu envolto dessa nova vida e ele precisava focar exatamente na sua mudança de postura, ele se reavaliou, mas principalmente, gente, ele ressignificou o orgulho e a vaidade na vida dele. E a partir do momento em que ele ressignificou isso na vida dele, ele se reconheceu orgulhoso, sim, mas um orgulho de ter vivenciado essa transformação, mas não vaidoso por isso, o que é diferente. Então, no Saulo, ele carregava com muito peso esse orgulho e essa vaidade. Mas nessa sua mudança, nesse seu reavaliar, ele viu que o sentido não era mais esse que ele tinha que dar a esse orgulho e essa vaidade. Então, a gente brinca, né, que ele teve o bom orgulho, né? Ele se olhou para si e viu, se orgulhou dele simplesmente pela capacidade de mudança que ele efetuou na vida dele, mas não colocou o peso da vaidade em cima disso. E, gente, a gente sabe que ele não deixou de ser o que ele era. Não dá para a gente desconstruir aquilo que a gente construiu. Já vi, Giane. Não dá para a gente desconstruir aquilo que a gente construiu. Então, o Saulo, enquanto Saulo, ele se construiu, claro, com coisas boas, né, com coisas não tão boas. Então, essa construção era dele. Ninguém ia tirar essa construção dele. Simplesmente, no período em que ele começou a se renovar frente a essas novas ações no seu caminhar, ele pôde perceber que a mudança, né, esse novo significado das suas invirtudes, como dizia nosso amigo Joel, precisava ser reavaliado. E foi isso que ele fez. Ele simplesmente ressignificou, ele não deixou de ser o que ele é. Fala, Giana. Tem uma pergunta, mas como tem a ver com o que você está falando exatamente agora, eu vou aproveitar para poder aproveitar o gancho. Observando o que você falou de Paulo, quando ainda era Saulo,
me dá a entender que Paulo continuou a usar as mesmas ferramentas que antes. O que mudou foi a sua intenção. Estou certo? É aquilo que eu falei, não é? A gente não deixa de ser o que a gente é. Então, ele tudo, né, que ele tinha, orgulho, vaidade, tudo isso que a gente tem e que ele tinha, ele simplesmente começou a administrar isso de uma forma benéfica para ele. Ele começou a entender o significado que ele deveria, vamos dizer assim, que ele deveria sentir, como ele deveria sentir esses sentimentos em relação ao próximo, em relação a ele. Então, isso aí, não só Paulo, mas quando a gente também começa a fazer esse trabalho, a gente começa a crescer, né? A trabalhar esses sentimentos, porque ninguém veio aqui a passeio. Todos nós estamos aqui exatamente para trabalhar esses sentimentos menores que a gente carrega. E, enquanto ele estava a salvo, ele alimentava isso de uma forma, vamos dizer, exacerbada. E, no período do Paulo, ele começou a ressignificar isso para que ele pudesse caminhar, vamos dizer assim, até com mais leveza. Tá bom? Essa era a pergunta, Giane, ou era o... Então, vamos lá. Se a gente parar para olhar, a vida de Paulo, ela pode nos inspirar em muitas coisas. Como, por exemplo, a fidelidade de suas ações. Ele acreditava, no que ele acreditava, no que ele pregava, a fé que ele tinha, a determinação, a humildade. Enfim, se a gente olhá-lo, ele vai nos inspirar como ele se posicionou na vida dele. Quando a gente fala assim, a gente não tem que dizer que Paulo era um santo, de jeito nenhum. Mas é aquela história, a gente não tem que valorizar o ponto preto na parede branca. Dentro dessa transformação que o Paulo se permitiu a fazer, ele foi conquistando essa mudança interior no seu dia a dia. É claro que ele escorregava e caía, mas ele tinha esse foco, ele tinha essa determinação em querer exatamente abraçar os ensinamentos de Jesus. E isso ele se abriu, ele se permitiu para isso. Então, a partir do momento em que ele se permitiu, ele recebia ajuda espiritual, não é? Porque ele realizava também, junto ao plano espiritual, coisas maravilhosas frente àqueles que ele acudia. Mas não é uma varinha mágica, como eu disse, que ele deixou de ser o que ele era. E isso foi a sua caminhada, gente. Porque ele não tinha como mudar de uma hora para outra, e a gente sabe disso. Porque quando a gente diz que vou deixar de ser vaidoso, a gente pode deixar por algumas horas, mas daqui a pouco a gente cai. Isso tudo são experiências que ele foi vivenciando e trazendo a ele o aprendizado para que ele se tornasse o que ele se tornou. Então, quando a gente fala assim, que ele se posicionava frente à vida de uma forma determinada, eu queria perguntar
E nós? Nós estamos deixando a vida nos levar ou estamos no comando da vida? Nós estamos nos observando em nossas ações? Por que eu estou questionando dessa forma? Porque exatamente nós estamos falando das ações fiéis de Paulo no seu caminhar. E isso mostra o quê? Que crescemos somente agindo. A gente só cresce agindo na nossa vida, trabalhando nosso intelecto, a nossa moral, para sermos mais fiéis às nossas ações. Porque as ações perpetuam muito mais do que as palavras. Porém, ambas precisam estar em concordância. As palavras e as ações, elas precisam ser casadas. E isso Paulo fazia. O que ele falava, o que ele apregoava, ele tinha, né, em seus atos e fazia tudo aquilo que ele falava. E nós? Estamos fazendo isso? Nós que, e aí a gente bota a responsabilidade, independente de estarmos dentro de uma casa ou não, mas a vida ela traz aprendizados para todos nós. Mas quanto mais buscamos, não é, nos informar, ler, nós temos uma responsabilidade frente a isso também. Então, o que adiantaria Paulo falar sobre algo e não praticasse? Que credibilidade ele teria frente a todas aquelas pessoas que ele envolvia ali naquele momento? E a mesma coisa somos nós, gente. Tudo isso se aplica a nós. Porque, independente de estarmos médium nesse momento, de estarmos buscando nos aprimorar, nós temos uma responsabilidade, primeiro, para conosco. E, consequentemente, porque a via é de mão dupla, temos uma responsabilidade também na vida do outro. E aí podemos ser cobrados, sim, de dizer, você fala algo, mas não pratica. E aí, como é que vai ser? Né? Como é que vai ficar a nossa cara de tacho frente a isso quando alguém chegar para a gente e disser, você fala, mas não pratica? E aí a gente pode dar um monte de desculpa, né? Mas, fala, Gia. Tem duas perguntas. Uma, né, dentro do que você está falando. Somos hipócritas quando não fazemos aquilo que pregamos? Estou perguntando isso porque, às vezes, sabemos o que é certo ser feito, mas não conseguimos fazer. Olha, eu acho que a gente não precisa ser tão carrasco com a gente de dizer que somos hipócritas. E aí não é querer nos defender, mas se a gente olhar um pouco mais para trás, a gente, hoje, vamos colocar assim, hoje nós temos esse entendimento que o correto, segundo, né, os ensinamentos de Jesus, é tal coisa. Mas eu falo, né,
não faça isso, mas eu ainda faço. Lá atrás, eu não tinha nem este entendimento, eu nem trazia para mim este entendimento. Então, veja como a gente vai fazendo progressos. Não tem como a gente subir uma escada saltando de 4 em 4 degraus. Nós não temos perna para isso. A gente tem que ir no compasso. E a nossa vida é assim, no compasso. Hoje eu já começo a ter um entendimento que isso é certo, eu já verbalizo, mas eu ainda não consigo fazer. Eu não consigo fazer ainda, por quê, gente? Porque eu ainda estou em fase de aprendizado. Eu estou aprendendo isso que eu estou ainda falando, mesmo sabendo que isso eu deveria praticar. Mas eu só vou praticar a partir do momento que aquilo se torna um conhecimento para mim. Eu já retenho aquilo como uma verdade absoluta para mim, e aí eu já não vou mais titubear. Eu vou falar e vou fazer. Mas a gente precisa lembrar que, para a gente estar nesse processo evolutivo, a gente precisa estar se esforçando para fazer. Então, eu acho que a gente não pode também se açoitar dessa forma, dizer que somos hipócritas. Caminhamos já um tanto, como eu falei, vamos caminhar outro tanto e não vamos mais realizar isso. Mas que bom que hoje já começamos a ter essa consciência do que é o certo que Jesus trouxe para nós. Jussara? Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Quando tem esse entendimento todo que você está falando aí, nós temos esse entendimento, não seria interessante cada um criar um propósito um dia? Como assim, né? Reconhecer, por exemplo, o orgulho dentro num dia, propostas de ações, sabe? Porque quando nos açoitamos, né, que fala, somos hipócritas, né? Que você já descreveu como estamos nos reconhecendo, também é um exercício bom colocar como proposta ao se levantar, né? Uma proposta, vou perceber mais o meu orgulho, a minha vaidade, né? Isso seria um exercício interessante como proposta de, pelo menos, se perceber? Gostaria que você falasse sobre isso. Você lembra na pergunta que eu fiz, que eu falei assim, será que nós estamos nos observando em nossas ações? Porque as nossas ações, elas vão refletir exatamente o que estamos sentindo, né? Então, a partir do momento em que a gente age, nós precisamos nos flagrar ali qual o sentimento que estamos embutindo dentro daquelas nossas ações. Então, essa proposta, né, na qual você traz, assim, de fazer um exercício diário, é algo que deveríamos estar fazendo. Por quê? A vida, né, aquilo, né? A gente está deixando a vida levar ou a gente está no comando da nossa vida? A partir do momento em que a gente está no comando da nossa vida, nós vamos direcionando para onde é que a gente quer se dirigir. É diferente, nós não temos o controle da nossa vida. O controle nós não temos, né? Mas o comando, nós podemos direcionar aquilo que nós vamos estar determinando, né? Pré-determinando, como assim você quis, de fazer esse exercício. Então, esse exercício é algo assim que deveríamos fazer, porque estaríamos em um processo de treinamento para nos flagrarmos.
Entendeu, Jussara? E aí a gente vai se flagrando no nosso egoísmo, na nossa vaidade, né? Nos nossos arroubos. E aí, diante disso, a gente começa a trazer as reflexões que a gente precisa trazer. Mas se a gente não fizer esse processo, a gente vai levando, levando, levando. E aí, como é que nós somos freados? Pela dor. A dor exatamente vem para nos frear, para exatamente a gente olhar, se perceber no que estamos fazendo para a gente e para o outro. Então, talvez a nossa vida ela fosse assim, né, seria, vamos dizer assim, menos dolorosa se a gente se observasse mais. Se a gente tivesse, e isso seria assim uma questão de amor próprio, amor para conosco. Porque a partir do momento em que eu me observo, eu estou me amando. Eu não preciso deixar que uma dor venha me dar uma chulapada para eu poder me observar. Então, eu acho super válido, sim, fazermos isso conosco. Você quer completar mais com alguma coisa? Eu só queria falar que, por vezes, sabe, Fernanda, é muito mais fácil nós nos olharmos e reconhecer os nossos defeitos, mais os nossos defeitos, do que nossas qualidades. E isso é uma baixa estima, né? uma se chamar de hipócrita diante de uma ação que ainda não conseguimos. E aí a proposta de olhar para isso é uma proposta assim, vamos colocar a balança equilibrada? Então, eu ainda sou orgulhosa, mas eu também sou caridosa, eu sou honesta, eu sou decente, sabe? Para equilibrar, porque Paulo trouxe assim, você trouxe 2 Paulos, e aí ele conseguiu fazer esse equilíbrio, né? Quando ele era vaidoso, arrogante, e depois que ele abraçou Jesus, ele ficou diferente, ele não deixou de ser orgulhoso, mas foi um orgulho aperfeiçoado, equilibrado. É disso que eu estou falando. Obrigada. Nós temos muito, às vezes, e isso é muito pessoal, né? Existem aquelas pessoas que elas valorizam muito o seu lado negativo, outros valorizam muito o seu lado positivo, né? Não querem enxergar o que não está tão bom, que precisa ser acertado, porque dá trabalho. A gente enxergar, querer nos enxergar falíveis, né? E enxergando esses pontos falíveis, é algo assim que muitas pessoas não desejam porque elas terão trabalho em mudar. Então, acham que mudar o outro é mais fácil do que a si próprio. E a gente sabe que ninguém muda ninguém. Então, não adianta a gente querer trabalhar tudo de uma só vez. E exatamente aquilo que você falou, nós precisamos exatamente trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Eu sou, né? Eu estou caridosa, mas eu também estou, né? Orgulhosa, como você disse. Então, isso aí nós temos que colocar na balança e entender que não temos que exacerbar nenhum nem outro, mas sim buscar o equilíbrio para que a gente caminhe. Certo? Diane. Tem 2 perguntinhas. A primeira é a seguinte: muitas vezes nos machucamos na tentativa de extirpar as nossas desvirtudes. A descrição que você deu da mudança de Paulo mostra que isso não é o caminho ideal, pois devemos lapidar ou transformar essas desvirtudes. Mas como fazer isso quando mal conseguimos admitir as nossas falhas? É isso que eu falei, né? Enxergar, né? Admitir, né? Que nós somos isso, que nós somos aquilo.
é um tanto doloroso para muitas pessoas. Mas é aquilo que a Jussara falou. Vamos valorizar também as coisas boas que já conquistamos, né? Que estamos sendo no nosso caminhar. O Saulo e o Paulo são exemplos que eu trouxe exatamente para que a gente entenda que nós somos capazes de fazer isso. Ele tinha, é claro que quando o Saulo, né, quando ele nos é trazido na literatura, ele vem assim para nós com aquela coisa assim de perseguidor, do malvado. Mas não existe ser humano só ruim. Nós temos em nós um lado bom e um lado não tão bom. E o Saulo tinha isso na vida dele. Só que ele era fiel àquilo que ele acreditava. Então, ele acreditava que ele tinha que perseguir os cristãos. E ele fazia isso com mestria. E a partir do momento em que ele foi tocado, ele refez, ele começou a trazer para ele entendimentos que aquilo que ele vivenciava não já cabia mais nessa vida dele, que ele quis abraçar. Então, todos nós somos capazes, sim, de fazer essa transformação. Só, gente, que a gente precisa entender que a gente tem que ter muita coragem para nos admitir isso ou aquilo. Por quê? Trabalho dá e muito nos modificar. Mas, querendo ou não, nós vamos ter que fazer isso no nosso caminhar. Porque essa foi a proposta nossa de quando voltamos aqui para a matéria, para exatamente trabalhar essas invirtudes em nós. É por isso que, né, como diz meu amigo Salomão, a gente fica igual ioiô, sobe, desce, um monte de vezes. Por quê? É aos poucos, gente. É aos poucos. E o outro, ele vai ser sempre o nosso espelho para estar nos auxiliando. Então, nós somos capazes, sim. Só precisamos ser um pouco mais corajosos, vamos dizer assim. Fala, Gila. Então, você acabou falando alguma coisa, mas se você puder dar só mais uma palavrinha. E como lidar com o sofrimento da culpa quando nos flagramos imperfeitos? Primeiro, eu acho que nós temos que nos admitir falíveis. Se a gente não se admitir falível, talvez a gente fique carregando, sim, né? Essa bola de ferro na nossa vida inteira. Mas o admitir-se falível, cheio de defeitos, mas também com virtudes, e por que não cheio de virtudes também? Admitir-se é você entender que todos nós temos um tempo de Deus em nós. E todos nós vamos evoluir, querendo ou não. Isso não está na nossa mão. Querendo ou não, nós vamos evoluir. E aí a gente tem que parar e exatamente raciocinar. Por quê? Para a gente ser fiel às nossas ações, a gente tem que usar o nosso intelecto e a nossa moralidade. Então, quando eu uso o meu intelecto e entendo que o que a culpa vai trazer para mim? A gente tem que ser muito racional e menos emocional. Vai adiantar eu sentir culpa por ser falível? Não. Não. Se eu ficar alimentando essa culpa, muito mais vamos atrasar, vamos dizer assim, o nosso crescimento.
A culpa ela precisa ser administrada de uma forma racional. Porque quando a gente coloca ela no colo, aí fica muito mais difícil. Então, a gente precisa equilibrar, claro, esse lado emocional com o racional. Mas muitos sentimentos nós só vamos conseguir administrar se a gente usar o nosso racional. Então, a culpa não leva ninguém a lugar nenhum. Vamos ser práticos. Mais algum? Não? Meu apoio, quer falar alguma coisa? Quero sim. É muito interessante essa proposta de carregar a culpa, né? E numa das experiências que eu tive, que eu sou boa no meu açoite e já fui primorosa no meu açoite, eu já fiz isso, e sabia que eu percebi vaidade e orgulho até mesmo nesse açoite. Não duvido, E eu não. fiquei bastante, né? Porque é muito fácil a gente se vitimizar e achar que o mundo é injusto conosco, sabe? E nesse momento é como se fosse um espelho, sabe? Um espelho. E aí você se vê de verdade, com todos os sentimentos ainda para serem reconhecidos e valorizados. E é difícil, sim. E é bem aos poucos que eu consigo isso. Mas o que eu queria trazer, assim, que essa busca, ela parte daquilo que você está falando, de um propósito íntimo, sabe? Dessa força de querer fazer diferente aqui, agora. E Paulo, quando ele passou pelaquela prova nas portas de Damasco, ele precisou ficar cego. Ele ficou cego das coisas que ele tinha como verdade, então ele deixou cair paradigmas que ele foi educado, assim como nós trazemos hoje várias crenças que não temos coragem de falar, isso não me atende mais. E de ser de verdade, primeiramente, porque a evolução de Paulo foi individual, foi ele com Jesus. E Jesus, em nenhum momento, falou: poxa, você é tão inteligente e está me perseguindo. Não, ele só, Paulo, por que me persegues? Eu quero saber, né? O que te incomoda aí nesse coração? Porque eu sou o Deus que você crê, que você estudou. E é isso que a gente está vivendo aqui. A gente está estudando o que Paulo fez. E é preciso olhar para isso, olhar para nós, não é para o outro. O outro só nos mostra quem estamos, né? Uhum. Quem estamos. E nós decidimos quem eu quero ser. Mesmo que seja com orgulho, com vaidade, a gente vai colocar isso para nós todo dia como uma proposta. É uma só, porque é tão grande, é tão dolorido, é tão difícil, porque coloca umazinha pequenininha, uma coisinha, só para você se ver e começar abrindo assim, ó, como se fosse um grande leque de energia que é sua transformação. E aí, Gratidão. você vai se vendo capaz. Porque quando você escolhe uma coisa pequenininha e você vai alcançando dia a dia, você vai se percebendo capaz de trazer essas mudanças que todos nós precisamos. Então, se a gente não se exercitar, se a gente não agir no nosso dia a dia, nós não vamos trazer as modificações que a gente precisa no nosso caminhar. Porque agir
vamos dizer assim, nós, quando agimos, nós servimos de exemplo não só para o plano material, mas também para o plano espiritual. Então, toda a nossa ação, ela vai refletir aqui na matéria e no plano espiritual. Então, quando a ação ela é positiva, ela vai refletir de uma forma positiva na vida do outro. Mas vai mudar o outro? Não sei. Não sei se vai mudar. Mas, vamos dizer assim, ele será estimulado. Ele vai estar sendo estimulado para uma mudança se ele se permitir. Porque Paulo mudou porque ele se permitiu. Então, as nossas ações, elas vão refletir no outro sempre como um estímulo, tanto para coisa boa como para coisa não tão boa. Mas é o outro que só vai se modificar se ele se permitir. A vida é assim. Fala, Giane. Vamos lá, mais uma perguntinha. Gostaria de entender um pouco mais, se possível, como nós sabemos o que fazer quando entendemos que é necessário fazer, temos vontade de fazer, planejamos fazer, porém não conseguimos realizar. Determinação. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter muito na nossa mente foi aquilo que, como o Paulo era, ter foco e determinação. E como na fraternidade a gente sempre viu, querer querendo. Porque muitas vezes a gente só verbaliza que quer, cria, né, uma meta, cria qualquer coisa, mas não se esforça, não se determina para tal. E como a gente sempre brinca, cada caso é um caso, as pessoas, às vezes, elas precisam se vencer, muitas precisam se vencer no tocante a isso. Algumas têm uma determinação que tem um foco e que faz, por exemplo, igual a Martim Giovanni. Martim Giovanni, o homem determinado. Esse daqui, quando ele levanta cedo, ele vai andar, né? Pergunta se Natália, se a gente tem essa determinação. Não, ele tem foco. Então, brinca assim, a gente é descarado. Não, a gente não tem determinação. Então, para algumas coisas, a gente pode ter algum tipo de determinação. Para outras, não. Mas aquilo, será que eu quero mesmo de verdade? E quando eu quero, eu preciso focar a minha energia naquilo. Não adianta eu querer fazer várias coisas, porque eu vou espargir minha energia e não foco e não consigo fazer nada. Mas naquilo que eu quero, eu preciso focar a minha energia, o meu pensamento positivo, ter a determinação de correr atrás e buscar fazer. E isso é um exercício. É como no exemplo que a Jussara deu, né? Faz um pouquinho, faz outro pouquinho, e aí a gente vai conseguindo abrir esse leque para a gente. Fala, Giane. Não, agora, a pergunta é minha. Dentro disso que você colocou, você falou, né, fazer aos pouquinhos. Será que, às vezes, esse nosso pensamento, né, essa dificuldade, tipo, eu quero fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo, também não pode estar ligado ao nosso imediatismo? Porque, às vezes, a gente quer que aquilo esteja pronto, mas a gente não para pensar nos passos que têm que ser dados para alcançar aquilo. A gente quer o objetivo, mas, às vezes, né, fica meio reticente em seguir as metas. Será que também não pode estar ligado isso? Em construir, né? Assim, porque você falou a palavra certa, nós somos muito imediatistas. A gente já quer, né, alcançar aquilo que está lá na frente, mas a gente não vai construindo
ganhando as experiências que a gente precisa até para lidar com aquilo que a gente quer lá na frente. Porque a gente precisa ter a experiência no caminhar para quando a gente talvez obter aquilo, a gente esteja mais capacitada para poder estar vivenciando tudo aquilo, né? Então, trabalhar o imediatismo também. Isso é importante. Tá? Foi? Jussara? Tranquilo? Tranquilo. E ressaltar que a paciência, né? A paciência que devemos ter conosco, né? De aceitar o cair e o levantar e olhar para frente, porque isso faz parte do nosso crescimento, né? Isso faz parte daquilo que viemos, como você disse, fazer aqui, né? E o mais importante é ter esse cuidado, esse carinho. Nesse momento, acredito eu que precisamos, todos nós, sermos muito caridosos, muito pacientes conosco, mas também sermos objetivos. E não é um objetivo enorme, é um objetivo pequeno, de todo dia. De todo dia você fazer um elogio de coisas que você é capaz agora de fazer e de coisas que você ainda não é capaz. De que você ainda não conseguiu, mas você vai conseguir porque é a sua meta de evolução. É tudo que todos querem. É isso. Tá bom. Obrigada. Bom, gente, se diante disso a gente parar para pensar assim um pouquinho, todos nós somos equilibristas que andam na corda bamba, né assim? E aquele equilibrista que segura uma varinha. Mas o que é a corda, se não é a vida que trilhamos? E aquela vara que seguramos para nos auxiliar a nos equilibrar é Jesus. E foram esses ensinamentos, e são, né, na verdade, os seus ensinamentos que trarão para nós o prumo que a gente precisa ter na nossa vida. Então, a gente sempre vive na corda bamba, não tem jeito, não tem como. Mas a gente não pode largar a varinha. Se a gente larga essa bendita varinha que nos ajuda a ter um prumo, a ter um equilíbrio, né, que são os ensinamentos de Jesus, nós vamos estar sempre caindo. A gente já cai, mas talvez, se a gente largar a vara, talvez o nosso tombo seja mais forte. Então, a nossa vida é essa, é nos equilibrarmos dentro dos ensinamentos de Jesus. E foi, gente, foram esses ensinamentos que Paulo abraçou, né, com fé, e que fizeram com que ele se tornasse o homem que se tornou. Ele se firmou, né, ali na sua corda com os ensinamentos de Jesus. E a gente sabe que não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo para nos renovarmos, porque nós somos indivíduos diferentes.
Nós temos históricos de vida diferentes. Mas o que irá contar é o nosso esforço individual para ressignificar as nossas viciações. Então, é claro que progredimos, mas talvez nessa receita de bolo, o que tem para todos os bolos é exatamente o esforço individual. Esse ingrediente precisa estar em todos nós, porque se a gente não se esforçar, como é que nós vamos reavaliar tudo que chega até a gente e ressignificar os nossos sentimentos e as nossas viciações? Não tem como. Fala, Jussara. Dentro dessa proposta que você falou, temos que olhar também a importância de termos a certeza que nossa caminhada é sozinha, é individual. Por quê? Porque Fernanda não acompanha Martinho todos os dias com a proposta do objetivo dele, e ele é seu grande amor. E, por vezes, deixamos de fazer o que queremos, o que acreditamos, porque os nossos amores não querem nos acompanhar. Eles têm outra caminhada, apesar de estarmos juntos. Sabe? Dei esse exemplo. E aí, temos mães, temos filhos, e é preciso dizer, né? Quando quero algo, né? Esse é meu momento, eu quero isso. E eu vou fazer isso independente de você. Assim como o Martinho, eu te amo, eu estou contigo, mas vou acordar cedo e vou para a caminhada. E quando se dá essa oportunidade de você não choramingar porque ele foi, mas acreditar tanto em você, Fernanda, quanto nele, é o mais importante, é o que traz a harmonia. Porque quando chegar o tempo da Fernanda acordar junto com o Martinho, vai estar legal também, né? E os seres que estão do nosso lado, que são nossos amores, eles tanto nos amarram junto a eles e nos deixamos ser amarrados, quanto, sabe, eles não querem ir, não querem que nós iremos, né? Então, é importante também olhar para isso, porque Paulo passou também por essa prova. Imagina largar a família, largar o status que ele tinha como homem da lei e seguir Jesus junto aos gentios. Entende? Ele teve que falar, então, eu amo todos vocês, mas partiu porque eu acredito nesse Cristo aqui. É só um ponto, uma observação. Mas quando a gente ama, nós precisamos respeitar a individualidade do outro. A partir do momento em que você deixa de respeitar a individualidade do outro, você se apropria, de certa forma, ali na vida do outro. E você não tem que viver a vida do outro, nem o outro viver a sua vida. A gente precisa somar e caminhar. E a partir do momento em que eu entendo que o outro deseja fazer isso, porque ele quer, em nome do amor, eu preciso respeitar essa individualidade. Respeitar, confiar, porque nós precisamos do nosso tempo, estarmos conosco. Mas não dá para viver sozinho. Querendo ou não, nós vamos estar sempre trocando, porque nós precisamos trocar com o outro para crescermos e auxiliar o outro no crescimento.
mas a nossa proposta de crescimento, ela precisa e é individual. Não tem como. Não tem como eu determinar que Martinho cresça. Não, ele precisa, né, ter a sua proposta individual de crescimento, assim como todos que aqui estão precisam ter essa proposta individual de crescimento. Se não for assim, vai ser difícil, porque eu não mando em ninguém, ninguém manda em mim. Eu não mudo ninguém, ninguém muda a minha pessoa, né? Então, é nesse processo de caminhada que a gente vai fazendo, é que a gente precisa focar no nosso crescimento. E aí, não é ser egoísta. Isso, a gente está dentro da lei da conservação. Porque, a partir do momento que eu conservo a minha matéria, o meu espírito, eu também estou crescendo, eu estou evoluindo. Então, nós temos que ressignificar muitos conceitos para que a gente possa caminhar com mais leveza na nossa vida. Então, no nosso caminhar e também no caminhar de Paulo, né, todos nós, e aí estamos num bolo só, todos nós precisamos ter muita coragem, muita perseverança para nos reavaliarmos, porque aí, quando a gente se reavalia, a gente se abre para a renovação e para crescer. Então, esse é um processo de escolha de cada um. Jamais vamos poder escolher pelo outro. Vamos dar o nosso exemplo, vamos dar o nosso testemunho, e o outro vai se espelhar ou não em nós. Então, nós tivemos um grande espelho, né? Que foi Jesus, que disse que ele fez, mas a gente, com desculpa, diz que ele é muito elevado, mas deixou que, como nós estamos falando em Atos, ele nos deixou o exemplo de Paulo, dando toda a condição de nos inspirarmos nesse homem, que de perseguidor ele se tornou um grande divulgador e exemplo para todos nós. Então, que a gente possa entender que, se ele fez, nós também podemos fazer. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se a Jeane, a Jussara desejam complementar com algo mais. Jussara, tranquilo? Então, tá bom, gente. Eu agradeço muito a vocês, meu apoio, meu moderador, a quem perguntou, que a gente possa refletir um pouquinho, né, nesse nosso bate-papo e nos esforçarmos, porque não é fácil, não. Não é fácil. Tá bom? Então, vou fazer a nossa oração para que a gente possa encerrar. Obrigada a todos. Mestre Jesus, te pedimos forças, Mestre. Forças, discernimento, para podermos nos enxergar e termos amor para conosco. Mesmo nos vendo falíveis, mas também já com grandes feitos no nosso caminhar. Que possamos valorizar o que há de melhor no outro e compreender ainda o que ele pratica, que não é tão bom perante aos seus ensinamentos. Mas assim como ele, também estamos na mesma situação. E assim, Jesus, todos nós, esse seu rebanho, ainda necessita de muito aprendizado, ainda necessita de muita observação e de muito amor no coração para podermos compreender esse amor que você trouxe para nós. Que saibamos valorizar, Jesus, a sua passagem entre nós
Que saibamos valorizar todos os exemplos de homens que você confiou a nos dar o seu testemunho de que vale a pena seguir os seus ensinamentos. Esteja conosco, Jesus, esteja em cada lar onde a sua luz se faça presente, levando um pouco de conforto a todos aqueles que necessitam.